Olá, pessoal, Zulo Primo junto com vocês para mais uma caminhada na estrada do raciocínio lógico. Estamos vendo noções de lógica, né? Um tema muito importante aí, aparece, né, em vários concursos aí no caso, e de tempos para tempos trazendo novidades, se atualizando, né? Acho que é um dos temas aí de concurso que mais se atualiza. Tem, né, várias coisas ainda que sobre o mesmo assunto podemos atualizar. Por isso que eu falo, né? Vamos começar a nossa aula teórica, dá uma paradinha, pega o seu PDF lá para acompanhar, faça as suas anotações, né? Aproveita aí, se você está inscrito, ative o sininho, né? E se você não está inscrito, inscreva-se, ative o sininho, tá aí as redes sociais para a gente entrar em contato lá e ter essa nossa caminhada, ok? Então, continuando aqui a nossa jornada, vamos lá para onde, né? Nós vamos, dentro da parte de lógica, vamos continuar o estudo das proposições compostas. Agora vamos falar sobre o bicondicional, que antes ele era muito, né, muito inofensivo, quase não aparecia, e de uns tempos para cá começou a ficar muito, né, famoso. Essa é a ideia. E aí o que eu falo sempre, né, o começo nosso é buscar dentro da língua portuguesa aquilo que representa, né, a ideia da operação sugerida aí no caso. Então, o bicondicional, né, é uma operação lógica no caso, né, na realidade o nome dele, né, é o bicondicional, mas é uma operação que tem um resultado. Aí a gente busca na língua portuguesa, que esse é o primeiro passo, né, é a ideia da linguagem natural vir escrito, né? Depois nós vamos ver na forma de conjuntos, né? Depois nós vamos ver na forma de símbolos, né? Como expressar essa operação lógica aí no caso, tá certo? Então esse é o primeiro passo sempre que nós damos aí nessa direção. E o que nós queremos... Opa, vou descer. E o que nós queremos expressar, né? A lógica fala assim, ó, eu quero fazer uma operação entre duas proposições simples, P e Q, de forma que, né, o resultado dela será verdade nas seguintes condições. Tá? Então, eu quero que o resultado seja verdade nas seguintes condições, tá certo? Ela vai ser verdade quando P e Q forem ambos verdadeiros ou quando P e Q forem ambos falsos. Ou seja, eu quero que essa operação dê um resultado de verdade quando os dois valores P e Q forem, né, os dois elementos P e Q tiverem valores iguais. Aí ele fala assim, bom, eu tenho três maneiras de expressar. Eu tenho na forma do conjunto, né, eu tenho na forma aí de símbolos, né, e eu quero expressar na forma da linguagem natural, a língua, né, que se fala aí no caso. Língua portuguesa, aí ele vai atrás da língua portuguesa fazer essa consulta. Você tem alguma coisa que expressa essa ideia? Aí a língua portuguesa fala, ah, tenho sim, né? Eu uso o sei somente ser quando eu quero transmitir a ideia de que ambos, né, ocorreram ou ambos não ocorreram. Ou seja, vai ser verdade quando ambos forem verdadeiros e vai ser verdade quando ambos forem o quê? Falso. Aí, o que acontece? A lógica fala, é exatamente isso que eu preciso. Qual é esse, né, conectivo aí, né? O conector frásico natural, escrito. É o sei somente ser. Ah, legal. Então, sempre que eu usar o sei somente ser, eu estou transmitindo essa ideia? Sim. Falei, então, fechado, fica comigo. Né? Então, a lógica transmite essa ideia da operação com o P, sei somente ser que. Então, ele está escrevendo, né, essa operação. E, dessa maneira, usando esse conectivo, né, frásico natural, ele transmite exatamente essa ideia, né? Qual que é a ideia? De tudo ou nada. Ou acontece os dois, ou não acontece os dois, né? O P aconteceu, né? E o Q aconteceu simultaneamente, ou o P não aconteceu e o Q não aconteceu simultaneamente, tá certo? Só para
fazer um paralelo entre o que nós já vimos, nós temos a chamada conjunção exclusiva. E essa operação lógica aqui é oposta, né, à da conjunção exclusiva. Ou seja, a conjunção só quer que um aconteça, né? Se um aconteceu, o outro não aconteceu. E se o outro aconteceu, um não aconteceu. Então, só para vocês verem, né, que a ideia aqui é que eles tenham, né, essa situação de situações opostas aí. Né? Essa é a ideia que aparece lá no caso, tá bom? Então nós vamos discutir o que é essa ideia de situações opostas entre eles. Então, a lógica falou, fechado, gostei dessa situação do ser e somente ser. Porém, o que vai acontecer? O organizador, de um modo geral, ele quer perturbar nossas ideias. Por isso que eu falo que essa constante mutação aí no caso, né? O ser e somente ser é clássico, nós já sabemos e nós temos que conhecer. Agora, o examinador ele vai buscar outras formas, né, para poder desequilibrar. Né? Então, existem frases dentro da língua portuguesa que transmitem essa mesma ideia, né, do ser e somente ser. Qual que é, professor, no caso, né? Aí nós vamos ver. Mas antes, o que acontece? Eu tenho os exercícios, né, aquela situação natural, que ele pede para trabalhar desse jeito que nós vimos aí. Né? Ele pede para identificar o conectivo que é mais utilizado, né? A expressão mais utilizada, ou a palavra mais utilizada para expressar esse conectivo, essa ideia. Então ele fala assim, a alternativa que apresenta uma proposição com conectivo bicondicional. Vou falar, legal, bicondicional, eu já sei do que se trata aí no caso. Né? Então ele está, vamos lá, para fazer aquela análise que a gente sempre faz. É uma questão que envolve proposição composta, né? Tá certo? Ele pede o reconhecimento em função do conectivo. Para quem sabe, 2 minutos é suficiente. É considerado fácil, né? Vou aplicar a teoria e não tem macete. Então, eu sempre faço essa análise para você ter ideia. A hora que você terminou de ler, falou, pô, é isso daqui. Né? E o objetivo dele, então, é exatamente esse, né? Qual das alternativas apresenta uma proposição com bicondicional? Então, qual é a forma escrita? Porque eu estou olhando aqui as alternativas, né? A forma escrita, que tem o bicondicional, que é o se e somente se. Então, alternativa A está fora, alternativa E está fora, que é E, né? Essa daqui é o se, então, está fora, e essa é se e somente se. Né? Então, a nossa alternativa D tem, né, uma proposição que apresenta um bicondicional. Então, se e somente se é a forma mais comum que nós temos aí, e diríamos até dentro da lógica, é a única forma. Agora, o examinador, como eu tinha comentado antes, ele gosta de fazer graça. Então, ele vai sumir com isso daí para dificultar a sua vida. Né? Então, o que acontece aqui no caso? Né? Aí nós pensamos no chamado paralelismo semântico. O que a língua portuguesa tem, além do ser e somente ser, que expressa essa mesma ideia aí no caso, né? Então, por exemplo, a forma se e só se também indica um bicondicional. Fica fácil de verificar porque o bicondicional apresenta 2C, né? Se e só se. Legal? E aí, né, é o que eu falo para você, ele pede para fazer alguma coisa, só que ele coloca a frase desse jeito. Faça a negação, né? Construa a tabela verdade, qualquer coisa. Mas ele fala, Maria é alta, sei só ser, Rita é ruiva. Isso eu não consigo trabalhar. Você tem que trabalhar com aqueles 5 conectivos lá, aparentes. Consigo entre aspas, né? E, ou, sei somente sei, o sei então. Se não aparecer, e o não, né? Se não aparece isso, aí eu sou obrigado a reescrever a frase, né? A reescrita é importante aí para nós. Então, Maria é alta, sei somente ser, Rita é ruiva, né? É o equivalente a Maria é alta, sei somente ser, né? Rita é ruiva. Então, o ser e só ser se transforma em ser e somente ser. Deu para entender? Quando você escrever desse jeito, você domina, né, os conectivos. Tá bom? Isso é importante aí no caso. Essa é uma forma. Então,
Apareceu, reescreve e pensamos aí em lógica daí para frente, tá certo? Uma outra coisa que o pessoal acha que vamos dizer assim, da lógica, e na realidade acaba sendo da língua portuguesa. Por quê? O ser e somente ser, ele traz uma ideia de, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Ou seja, ser, né, uma condição necessária e suficiente. Se eu falo uma coisa, você automaticamente já entende a outra, a consequência disso daí, né? Então, se eu falar que, por exemplo, né, um número é par, né, se somente se é divisível por 2, quando eu falo em número par, naturalmente, automaticamente, eu já estou pensando que ele é divisível por 2. E vale também a situação. Se um número é divisível por 2, automaticamente eu já estou pensando que ele é par, né? Então, condição necessária e suficiente é completa, né? Para bom entendedor, meia palavra basta. Se as duas coisas estão atreladas, amarradas, não tem como separá-las, você fala uma, entende a outra no caso, né? Então, ser par é condição necessária, né? E suficiente para ser divisível, para o número, né? Ser divisível por 2. Falou em par, pensou em divisível por 2. Então, caso você encontre, né, na expressão necessário e suficiente, o que você faz? Você reescreve, né? Você reescreve aí nessa situação, ok? Então, a primeira parte fala sobre os paralelismos semânticos, né? Qual é o paralelismo semântico? Eu tenho expressões, palavras da língua portuguesa que servem para transmitir a mesma ideia do conectivo, mas eu uso outras palavras, outras expressões. Agora, nós podemos ter também a equivalência usando conectivos, né? Então, eu posso falar em equivalência, que é o tema, né? Falar sobre equivalência, trabalhando com outros conectivos. E um deles, ele é muito fraquinho, né? É uma propriedade que, quando você trabalha, quase a gente não percebe, né? O pessoal não pediria como questão. Mas esse elemento, ele aparece onde? Embutido no meio, né, do desenrolar da questão lá no caso, que é a chamada propriedade comutativa. Eu sempre chamo a atenção de você, né, nessa propriedade comutativa, porque ela aparece no pior momento e às vezes o pessoal não percebe, né? Não percebe que é possível aplicar. Às vezes nem se fala em propriedade comutativa, né? A propriedade comutativa é exatamente o que ela está falando, comutar os elementos de suas posições. Então, se eu falo P, C e somente C, Q, se eu mudar a posição do P e do Q, deixando o bicondicional, é a mesma expressão, né? Então, é uma coisa simplesinha, né, no caso lá, mas ela aparece no pior momento. Às vezes eu tenho que usar a propriedade comutativa para preparar, né, o próximo passo. Às vezes eu tenho que observar a propriedade comutativa no meio das alternativas, né? Eu fiz, a resposta deveria ser assim, né? Por exemplo, Maria é alta, sei somente ser, Rita é ruiva. Deveria ser assim minha resposta. Não encontrei, professor. Aí você vai perceber que ele usou a propriedade comutativa. Rita é ruiva, sei somente ser, Maria é alta. O que é a comutativa? Eu só mudei de lugar. E gera equivalência, é uma equivalência muito fraquinha, né? Mas elas são equivalentes. Dentro da situação do bicondicional, ela é equivalente. Por isso que é importante que você fique de olho nas alternativas, se saiu direitinho ou não, né? Se tive que fazer uma preparação inicial antes, né, de fazer essa parte aí do caso, tá certo? Muito bom. Isso, propriedade comutativa inocente. Nós temos uma segunda situação que também, né, mexe com o bicondicional, é chamada de contrapositiva, né? A contrapositiva, o que vai acontecer? Ela vai mudar os elementos de posição, porém negando os dois casos aí, né? As duas proposições que você muda, tá certo? Isso daí é diferente da comutativa. Comutativa só muda a ordem, tá tudo certo. Agora, a contrapositiva,
está associado à situação do nada. Podemos até pensar, né? A comutativa é a situação do tudo, aconteceu A, aconteceu B, né? E a contrapositiva é a situação do nada, não aconteceu A, não aconteceu B, né? Então, eu posso achar a contrapositiva desse jeito, né? Então, Maria é alta, sei somente ser, Rita é ruiva. Beleza. O que é a contrapositiva? Inverte negando. Então, se, né, Rita, aliás, não é ruiva, sei somente ser, Maria não é alta. Então, inverte negando. Se não aconteceu um, não aconteceu outro. E a comutativa, se aconteceu um, aconteceu outro, né? Essa é a ideia. Isso daí eu tenho que lembrar que é possível aplicar, né? Como eu falei, às vezes eu estou no meio do exercício e aparecem essas situações. Então, isso daqui é uma relação, né, que transforma bicondicional em bicondicional também. E aí tem que tomar muito cuidado, né? Por quê? Ele vai ter essa transformação. Eu comecei com bicondicional, P sei somente ser Q. Né? Então ele me deu essa forma aqui no caso. Aí o que acontece? Posso ter a comutativa? Posso. Inverte e nega. Não, desculpa, comutativa, né? O que eu faço aí no caso? Só inverte. Né? Já misturei a coisa aqui. E se for a contrapositiva, professor? Inverte e nega. Aí sim, né? Ah, professor, eu posso pegar a contrapositiva e fazer a comutativa? Pode, é uma festa, né? Comutativa da contrapositiva, tá certo ou não? Então, eu tinha não Q, sei somente C, não P, que é a contrapositiva, e apliquei a comutativa inverte lá, né? Então, a mesma condicional, desculpa, a mesma bicondicional, Maria é alta, sei somente ser, Rita é ruiva, né? Apresenta aqui no caso, né? Essas situações, né? O que é a comutativa? Inverte apenas. Rita é ruiva, Maria é alta, né? Contrapositiva, inverte negando. Aqui servem as duas, o bicondicional tem isso daí, aqui servem as duas no caso, tá certo? Então, Rita não é ruiva, sei somente ser, Maria não é alta. Agora, a festa, eu posso pegar a contrapositiva e mudar de ordem aqui no caso, né? Então, Maria não é alta, sei somente ser, Rita não é ruiva. E tá tudo certo. Né? Então, o bicondicional é um conectivo, é uma operação que tem várias dessas propriedades aí no caso, né? Interessante. Agora, em termos de prova, tem que tomar muito cuidado, ficar muito atento a isso daí. Por isso que eu falo sempre, né? A segunda fase aqui do nosso projeto, né, do canal, que é seu também agora, é trabalhar com questões. Tem que fazer questões para poder, né, no caso, colocar tudo isso em prática e observar principalmente a situação. Tá bom? Então, como é que eu transformo bicondicional em bicondicional? Ou pela comutativa, ou pela contrapositiva, ou pela combinação das duas aí, tá certo? Então, aí nós já estamos falando em equivalência lógica, de conectivos ou combinação deles. Perfeito? Muito bem. A outra situação, né, é você fazer o quê? Pegar a bicondicional, né, e transformar numa combinação de condicional e conjunção, né? Essa é a ideia. E essa ideia está associada ao tudo, né? Certo? Porque se acontece um, acontece o outro, e se acontece o outro, acontece um. Obrigatoriamente, né? Não tem como separar. Então, nós podemos quebrar, né, o ser somente ser em duas condicionais ligadas pelo conectivo E, que é a conjunção, né? Então você fala assim, né? João é médico, sei somente ser, Maria é rica. Beleza? Então o que eu posso escrever? Eu vou quebrar em dois condicionais. Se, né, o João é médico, então a Maria é rica, e se a Maria é rica, então o João é médico. Eu pego aquele sei somente ser, parto em dois condicionais e ligados através do conectivo E. Então, eu consigo transformar a bicondicional na condicional, né, numa condicional, que é o sei então, e também numa conjunção, a conjunção ligando essas duas situações aí no caso, né? Depois, quando a gente falar em tabela verdade, aí nós vamos justificar o que é uma equivalência lógica, né?
que são duas proposições que têm a mesma tabela verdade. E aí você vai perceber, no caso, né, essa justificativa. Por enquanto, eu estou deixando essas regras aí no caso, né, esses raciocínios, para a gente começar depois lá na frente ter ideia do que acontece, tá certo? Então eu posso quebrar o bicondicional, né? Eu posso ter uma forma equivalente, que ele quebra em dois condicionais e a conjunção, que é o conectivo e, ok? Muito bem. Isso daí, então, passa a ser, né, possível para essa situação aí no caso. Você viu a grande variação, né? Por isso que na hora de lhe perguntar, depende muito, né, como está a minha visão em relação a isso. Uma outra situação está associado ao tudo ou nada, né? Aquela outra lá estava associada ao tudo, né? Se o A aconteceu, o B aconteceu, e se o B aconteceu, o A aconteceu. Agora, eu posso criar uma relação entre a disjunção exclusiva, que é o ou, e a conjunção, né? No caso aí, que é o e. Então, eu posso falar o seguinte no caso, né? Tudo ou nada. João é médico, sei somente ser, Maria é rica. Beleza. O que eu posso falar? O tudo. João é médico, Maria é rica, né? Ou tudo, né? Ou João é médico, Maria é rica. Ou, né, o nada. João não é médico e Maria não é rica. Isso é uma outra maneira de a gente representar, né, o bicondicional. Ou acontece tudo, ou não acontece nada. Tá certo? O ou nessa situação. Então, são formatos que vão aparecendo e falam, nossa, professor, como é que eu sei, né, que isso acontece? Muitas variações, né, sobre a maneira de expressar essas ideias. Então, sei somente ser, né, quando você fala P, sei somente ser que, tem muita ideia embutida, né? Ou tudo ou nada, né? Se aconteceu um, então aconteceu o outro. E se aconteceu o outro, aconteceu um. A mesma, né, operação lógica aí no caso, permite várias interpretações que dão esse resultado, né? Por isso que eu estou te apresentando mais amplo possível, né, das situações aí. Tudo isso que eu já estou falando já foi uma pergunta de prova depois, na hora de resolver as questões, como nós fizemos sempre no final dos blocos. Vou colocar aquele simulado para você resolver e vai aparecer também um bloco de questões para deixar tudo em dia, tá certo? Muito bem. O que pode acontecer, né? Desse tudo ou nada, o que aconteceu, né? Nós vimos ou ocorreu P e Q, ou não ocorreu P e Q, não é isso? Não ocorreu P e não ocorreu Q. Essa é a realidade, né? Isso nós tínhamos visto antes. Aí o que acontece, né? Por preguiça, entre aspas, nós podemos, né, modificar. E eu deixo o bicondicional só em função da disjunção, né? Ele não aparece o e. Eu encurto lá no caso. Como, professor? Você não falou que ou P e Q ocorreram, ou não P e não Q ocorreram? Olha só a ideia aí no caso. Agora o pessoal fala assim, o P aconteceu. E só fala do P, esquece o Q. E do outro lado ele fala, ou P aconteceu, ou, né, o não que aconteceu. Né? Então, ele, na realidade, ele corta aquela frase toda inicial que nós falamos e fica com dois pedaços. Ou P aconteceu, ou não que aconteceu. Ou aconteceu uma coisa, ou não aconteceu aquela outra lá. Como eles estão ligados, quando eu falo que o P aconteceu, automaticamente eu sei que o que também aconteceu, ocorreu. E como eles estão ligados, se eu falar que o Q não aconteceu, automaticamente eu já sei que o P não aconteceu, né? Então a bicondicional P sei somente sei que poderá ser reescrita assim, ou P ou não Q, tá certo? E aí nós temos uma outra maneira de expressar essas ideias, tá certo? Então você vê por que virou novidade, né? Ninguém falava sobre isso, ninguém falava sobre o ou, e de uma hora para outra começou a aparecer, né, esse monte de ideias possíveis aí, tá certo? Então, você tem lá essa situação, né?
um número é par se e somente se for divisível por 2. Como é que eu escrevo? Ou ele é par ou não é divisível por 2. Deu para entender? E aí você pode mais ou menos ter uma ideia, né? Você confirma o primeiro ou nega o segundo, né? Tá certo? Então, é uma forma aí de você lembrar que o C e somente C se transforma dessa maneira. Legal? E cuidado, por causa das várias equivalências do bicondicional, podemos ter várias formas para disjunção exclusiva, né? Então, nós temos aí um monte delas possíveis. Professor, qual delas? Esse é o problema, não sei, né? Então ele fala, um número é par se e somente se for divisível por 2. Eu afirmo par e nego divisível por 2. É uma maneira, né, de pensar. Ou eu afirmo divisível e nego par. Quer dizer, aquele que você afirma de um lado, você nega do outro, né, para poder fazer aquele balanço de ou tudo ou nada, né? Um número não é divisível por 2, se e somente se não é par, né? Ou ele não é divisível ou é par, tá certo? Isso daqui eu tirei a partir da contrapositiva. Então, cuidado com isso, e apareceu o ou e o se e somente se, você tem que prestar atenção nas possibilidades de resposta aí no caso, tá bom? E para fazer um pouco de graça, como assim, professor? Nós conseguimos transformar, né, o condicional, o bicondicional, aliás, né, em ou, e dá para criar até umas frases aí no caso, né? Como é que eu transformo o bicondicional em ou, tá certo? Eu, né, pego lá que o pessoal vai falando, vou adaptando e trago para nós, né? Então ele fala assim, troca-troca. O que é o troca-troca no caso? Trocos conectivos, tá? Então, o troca-troca dele seria lá o seguinte, no caso, né? Troca o conectivo. Então, o bicondicional vai virar o quê? Ou, né? Troca-troca, quando eu sempre falo isso aí nas minhas regras mnemônicas, significa que é para trocar conectivos, né? Então, troca-troca entre o par ou, se e somente se. O se e somente se vai virar ou, né? Aí eu falo o quê? Troca-troca mané, né? O que é o troca-troca mané? Troca, né? Mantendo a primeira, negando a segunda. Troca-troca mané. Então fica assim, ou, mantenho a primeira, nego a segunda. Rita é rica, sem somente ser, Paula é magra, né? Então, mantém, troca o conectivo e nega. Troca-troca mané, né? Então ficou ou, troca o conectivo, mantém a Rita e nega a Paula. Paula não é magra. E fica aí para você se divertir, né? Se isso é diversão, com os conectivos e também com as regras mnemônicas, né? A ideia é que eu tenho um monte de possibilidades aí no caso, e a gente vai filtrando, tá certo? Por isso que eu falo para você no caso, né? Opa, deixa eu descer. Descer, tá aqui. Isso. Né? Para você ficar atento, eu estou discutindo aqui tudo o que aconteceu, né? Eu sou o último a ter entrada aí no canal, mas serei o mais completo aí no caso, com certeza, né? Eu estou acompanhando todas essas mudanças aí e a ideia é ser completa, é puxar tudo, tudo, tudo que nós podemos esperar, tá certo? Então, quando se trata, né, dos conectivos, grandes mudanças, né? O pessoal tem buscado coisas novas, então é importante que você fique atento. Faça a sua inscrição, ative o sininho, né? Eu falo da inscrição mais por causa do sininho, que você clica lá e fica recebendo informações, tá certo? Porque as novidades deixa comigo, eu vou trazendo, nós vamos discutindo aí no caso. Essa é a primeira fase, né, da implantação do nosso canal, que é a parte teórica forte, ponto, né? Se você acha que não aguenta o fardo, tá bom, né? Agora, se você acha que dá para encarar, continue com a gente, né? Essa é a ideia aqui nessa situação. E a segunda fase já está correndo também, que é a resolução de questões, né? Então, no nosso canal aí, que você está me vendo, tem resolução de questões pelos blocos que nós já percorremos aí no caso, tá? Isso é importante. Faz os exercícios, assiste as questões. Faz exercício,
assista as questões, né? E estamos aqui para chegar lá com muito sucesso nos seus objetivos, tá bom? Por enquanto eu vou me despedindo, falo tchau, mas com certeza voltamos. Tchau!